Enquanto isso, vamos virar a página e vamos falar de economia. Saíram os dados da PNAD, ou seja, a taxa de desocupação do brasileiro. O número em fevereiro bateu um recorde com um índice de 14,4%. Para entender o impacto desse número, a gente conversa com o Samuel Durso. Samuel, muito bom dia. Ele que é professor de economia da Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis e Autorais e Financeiras, a FIPCAF. Professor, o mercado já esperava, já tinha essa previsão. Na verdade, era a previsão de 14,5 e deu 14,4? A gente já tinha... Primeiro, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, William. A gente já tinha essa expectativa de que haveria esse aumento na taxa de desocupação, muito em função da situação pandêmica que o Brasil vem passando desde o início de 2021. Então, a gente esperava essa elevação, né, e a gente teve um número recorde, apesar de taxas maiores já terem sido apresentadas em 2021, o número absoluto está em torno de 14,4 milhões de brasileiros que estão aí procurando emprego, mas não conseguem, de fato, uma inserção. E então já era um resultado esperado e ainda deve ter resultados piores nos próximos meses, tendo em vista que os dados que foram divulgados representam lá fevereiro, especificamente. Então, a gente ainda vai ter março e abril, que foram os meses piores ali para a pandemia, né, dessa segunda onda que a gente vem vivenciando, e, portanto, nos próximos meses é esperado que a desocupação seja ainda maior, infelizmente. Samuel, como a gente vai usar esses dados num momento tão difícil de pandemia? É possível a gente reverter isso agora ou isso leva realmente um prazo maior? Vai levar um tempo significativo para a gente reverter desde o início da pandemia. Então, foram aproximadamente 8 milhões, um pouco menos, né, 7,8 milhões de empregos que foram que desapareceram desde o início da pandemia. Então, para que a economia de fato retome aquela situação pré-pandêmica, vai demorar um tempo. Mas não tem uma fórmula mágica, né? O que a gente precisa é que haja uma vacinação em massa, uma vacinação rápida por parte do governo, né, federal, estadual e municipal, para que a gente consiga, de fato, retomar a economia e não precisar fechar o comércio, fechar setores que não são essenciais dentro desses momentos de pico da pandemia, como a gente tem vivenciado nos últimos tempos, né? Então, sem a vacinação, de fato, a gente não consegue retomar. Mas com uma vacinação rápida e gradual aí para os próximos meses, a gente pode retomar num ritmo mais acelerado a confiança do mercado, a confiança das pessoas que podem voltar também para o mercado de trabalho, né, sem ter ali uma contaminação e ter as consequências negativas que a gente tem vivenciado para a pandemia. Agora, professor, esses dados são relativos a fevereiro, da PNAD. E lembrando que nós tivemos números ou situações mais graves com o fechamento de empresas, em função das medidas restritivas, no período agora de abril. Né? Então, a gente já tem uma previsão para, por exemplo, março e abril, o mercado já trabalha com isso? Seria possível a gente já antecipar alguma coisa? Já, a gente tem uma previsão de que vai ter essa piora, então é possível que chegue ali perto dos 15 em março e abril, que foram períodos muito, com uma taxa de contaminação, com várias cidades tendo que adotar medidas severas de restrição da população, né, de deslocamento, medidas de distanciamento social mais severas. Então é possível que a gente tenha março e abril resultados ainda maiores. Em contrapartida, a gente teve medidas governamentais que demoraram um pouco, mas que saíram. Então a gente tem primeiro o auxílio emergencial. O auxílio emergencial é uma forma que obviamente não gera empregos por si só, mas ele faz com que algumas pessoas tenham uma garantia de uma renda mínima e saiam ali daquela força de trabalho momentaneamente, enquanto a situação pandêmica, a situação do mercado de trabalho não fica muito positiva. Então é possível que foi o auxílio emergencial, a segunda rodada começou a ser aplicada no início de abril, então pode ser que isso tire um pouco a pressão dessa taxa de desemprego. E também estamos discutindo, né, medidas para as empresas, que era o que era mais importante, né? Lá em 2020, no segundo semestre, a gente teve medidas muito importantes para o setor empresarial, de redução da jornada de trabalho, de redução do salário com contrapartida do governo, né, para auxiliar ali as empresas. E isso fez com que muitos postos de trabalho fossem mantidos durante um período, porque
a contrapartida dessas empresas era justamente garantir que os trabalhadores não seriam desligados. Então, temos uma nova discussão agora de que isso vai ser realizado, além disso também empréstimos para micro e pequenos empresários, que é fundamental nesse momento. Então, pode ser que depois de abril a gente consiga ver já melhorias para a economia brasileira, né? Uma redução da taxa de desocupação. Mas até abril, ou seja, as próximas 2 divulgações que a gente vai ter para a PNAD, é possível que a gente ainda tenha dados ainda mais negativos para a economia brasileira. Preocupantes. Eu queria agradecer o professor de Economia da Fundação do Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras, a FIP-CAF, o Samuel Durso. Samuel, muito obrigado pela sua participação no Jornal da Manhã, segunda edição, aqui pelos microfones da Jovem Pan. Muito obrigado, até mais. Ótimo final de semana.